não correr o risco de ser eliminado no processo, tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, o professor Evanildo, né? Que é o nosso diretor-geral aqui do Elite, que ele manja muito, né, de estratégias de prova de certo ou errado, né? Que seria bom dar uma palavrinha com ele para ele dar um suporte com vocês, tá? Porque o certo ou errado, quando eu falo, é em todas as disciplinas, tá bom? A gente vai trabalhar aqui raciocínio lógico, né, como eu disse, apenas no formato de certo ou errado, que é justamente já para você se adaptar ao modelo de prova, tá bom? É muito importante você trabalhar com esse modelo de prova, beleza? E querendo ou não, uma estratégia de prova é sim, você verificar que aquele assunto que eu não domino tanto, verificar se vale a pena ou não arriscar, né? Porque lembra que se você errar uma, ela vai anular uma que você acertou, é menos um. É mais um por acerto e menos um por erro, tá bom? Então, tem que ter uma cautela. Desde já, você verificar. Eu gosto do modelo certo ou errado por uma situação de que, às vezes, na matemática, ele não quer que você resolva, ele só quer que você julgue. Julgar como certo ou errado. E, às vezes, você está lendo o texto e você verifica, pô, isso aqui está muito errado. Então, às vezes, você toma decisões rápidas para marcar o que está certo ou errado. Por quê? Porque é para você julgar. Então, a gente vai trabalhar nesse modelo de certo ou errado, vendo o assunto, mas também tendo estratégias na hora de marcar. Tá bom? E eu vou dizer, galera, essa questão aqui, tu não precisa fazer nada. Tu só identifica o erro dela e marca como errado. Essa aqui, identificou que o texto está corretamente, de acordo com as definições que a gente trabalhou aqui no conteúdo, marca certo. E acabou. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tá de boa? Então bora lá começar. Como eu disse, o raciocínio lógico que a gente trabalha aqui é o raciocínio lógico que vai trabalhar com as proposições, tá? Então, primeiro, é importante que você saiba o que é uma proposição lógica. E a proposição, ela pode vir como uma sentença, tá? Uma sentença, uma frase, ou ela pode vir também no contexto de uma linguagem matemática. Se ela vir no formato de uma sentença, de uma frase, a proposição, ela é uma oração, tá? Agora, bora lembrar, essa parte aqui ela vai puxar um pouco para a língua portuguesa, tá? Professor, me lembra aí o que é uma oração? A oração, ela vai ser um conjunto linguístico onde a gente vai ter sujeito, onde a gente vai ter verbo e a gente vai ter predicado. Tranquilo? Então, toda proposição, ela vai ter que ter sujeito, ela vai ter que ter verbo e ela vai ter que ter predicado. Tá bom? E enxerga o verbo como se fosse o coração da tua proposição. Ou seja, se numa frase ela pode ser longa o que for, meu irmão, mas se não tiver verbo ali naquela frase, aquilo não vai ser uma proposição, tá? Então, por exemplo, bora começar com um exemplo do que pode ser aqui uma proposição. Maria é policial. Maria é policial. Aqui nós temos uma oração. Nós temos o sujeito, que é a Maria. Nós temos o verbo, que é o é. E nós temos o predicado policial. Tranquilo? Logo, aqui é um exemplo de uma proposição. Só que agora, uma coisa muito importante, que é para você definir realmente se aquilo é ou não proposição, é o fato dessa oração aqui, ela ser uma oração declarativa. Ou seja, para ser proposição, eu tenho que estar declarando algo. Como eu estou dizendo aqui, Maria é policial. Tá bom? E esse fato dela ser uma oração declarativa, aí vem uma das partes mais importantes para a lógica. Toda oração que ela é da forma declarativa, quer dizer que é uma frase que ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa.
Então, por exemplo, quando você estiver lendo uma proposição, você tem que julgar aquilo. Isso pode ser verdadeiro ou falso, né? Maria é policial. Isso é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso aí, como você não conhece a Maria, né? Então não posso julgar como verdadeiro ou falso. Tá bom? Mas assim, como se eu chego para vocês e falo assim: Belém é a capital do Pará. Isso é uma proposição? Belém é a capital do Pará. É uma proposição. Quem é o sujeito? Belém. Quem é o verbo? É, e o predicado, capital do Pará. Aí já é uma sentença em que no modelo geográfico da nossa cidade eu consigo julgar se é verdadeiro ou falso. Belém é a capital do Pará? Seria uma proposição verdadeiro ou falso? Seria verdadeiro. No contexto geográfico é verdadeiro. Sim ou não? Então, isso é uma proposição, tá? É uma sentença, é uma oração. Se a oração tem sujeito, verbo e predicado, ela é uma oração do modo declarativo, quer dizer que ela pode ser verdadeira ou falsa, tá? Aí aqui vem algumas contradições que não podem ocorrer. A gente trabalha muito com essa questão do verdadeiro ou falso. A gente vai passar praticamente umas 4 ou 5 aulas só falando de proposição verdadeira e proposição falsa. Proposição verdadeira e proposição falsa. E uma coisa muito importante que você já tem que saber a partir daqui é um dos princípios básicos da lógica, que é o princípio da não contradição. O que quer dizer, professor? Ele diz que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, quando você lê uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma outra situação, não existe um terceiro caso. Só existe verdadeiro ou falso. E acabou. Tranquilo, gente? Beleza? Então, esses aqui são princípios básicos da lógica, tá? Então, Maria é policial é uma proposição. Se eu chego e falo para ti, João é bombeiro, também é uma proposição. O que você tem que ficar agora em alerta? E a gente já está falando de pegadinhas e questões diretamente de prova. São aqueles casos que não são proposições. Né? Por quê? O que é proposição, às vezes fica muito fechado naquilo. Aí você vê uma situação diferente, aí bate aquela dúvida, pô, essa situação o professor não viu. E aí, isso é ou não é uma proposição? Então é muito importante que você saiba o que não é uma proposição. O que não é uma proposição. Bora começar pelos casos mais recorrentes na prova. Primeiro, sentenças que são interrogativas. Para quem não sabe, o que é uma sentença interrogativa? É uma pergunta. Então, meu irmão, se você estiver lendo uma proposição e ele me inventa de colocar um ponto de interrogação no final dessa frase, isso é uma sentença interrogativa. Isso de jeito nenhum é uma proposição. E as perguntas caem muito, tá, gente? Então, é automático. Viu pergunta, não é proposição. Assim como as exclamativas. As exclamativas que têm o ponto de exclamação, né, como forma de intensidade ali da fala, ela também não vai ser uma proposição. Então, fica ligado nas frases que terminam com interrogação ou exclamação. Essas sentenças não serão proposições. Tranquilo? Olha outra aqui que vem bastante. Além das interrogativas e as exclamativas, vem o que a gente chama de sentença aberta. Professor, o que é uma sentença aberta dentro do contexto da lógica? Repara que isso aqui poderia ser facilmente uma pegadinha para a gente na prova. Eu chego e falo para ti assim, ela é
policial. Repara que o sujeito aí, nesse caso, é ela, né? Só que isso na lógica não é uma proposição. Repara que é muito parecido aqui, ó. Maria é policial, é uma proposição. Ela é policial, não é uma proposição. Professor, por que ela não é uma policial? Porque ela, ou melhor, ela é policial, é uma sentença aberta. Sentença aberta são aquelas sentenças que têm sujeito indefinido. Professor, você quer aula de português? Praticamente. Né? Quase uma aula de português aqui na aula 1 de lógica. Então, meu irmão, se eu não sei quem é, não tem como saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Essa é a explicação básica. Se eu chego para ti e falo, Maria é policial, né? Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso porque o sujeito é a Maria. Mas quando eu falo para ti que ela é policial, é algo que não tem como saber, porque eu não sei quem é. Ela quem? Eu preciso saber quem é. Então, por isso que nos problemas de lógica, você vai ver o João, a Maria, o Pedro, ele vai definir a cidade, Belém, Ananindeua. Então, por quê? Porque tem que ter um sujeito. Se não tem sujeito, isso não é, ou melhor, se o sujeito não é definido, né? Então, ela não é uma proposição. Aí, muito importante, tá? Sentenças abertas são aquelas que o sujeito é o quê, galera? Indefinido. Aí vem uma outra palavra que também pode ser trabalhada como proposição. Se sentença aberta não é uma proposição, a proposição ela também pode ser chamada de sentença fechada. O que é uma sentença fechada? É uma sentença em que eu conheço o sujeito, né? Então, Maria é policial, João é bombeiro. Eu posso dizer que isso é uma sentença fechada porque eu conheço o nosso sujeito, tá? Ela é policial, ele é bombeiro, sentença aberta. Por quê? Porque eu não sei quem é o sujeito. Logo, isso não é uma proposição, tá bom? Vem bastante essas ideias aqui de sentenças abertas, tá? Uma outra que cai bastante. Beleza. Essa aqui é uma pegadinha, tá? Por exemplo, eu chego e falo para ti assim, Pedro, pegue os livros. Até então, tu olha, pô, tá normal, né? Tem sujeito, tem verbo pegar, né? E nós temos aqui o predicado, sujeito, verbo e predicado. Só que isso aqui não é uma proposição, tá? E o erro, ou melhor, a pegadinha, ela está no verbo. Justamente no formato desse verbo aí, tá? Ele é um verbo que está na forma imperativa. Verbos que estão na forma imperativa são aqueles verbos que dão ordem, que têm sentido de ordem, tá? Então, se você ler uma questão e verificar que o verbo está na forma, imperativa, professor, como é que eu faço para lembrar a forma imperativa? É o que dá um sentido de ordem. Se deu ordem, Pedro, pegue os livros. Carol, compre um sorvete. Se ele está dando ordens, isso não é uma proposição. Porque lembra, se eu dou uma ordem, isso não é nem verdadeiro e nem falso. Você está dando uma ordem, né? Então não tem como valorar dentro da lógica. É muito importante que quando ele perguntar o que é o que não era uma proposição, se bater a dúvida, você tem que se perguntar: e só posso julgar como verdadeiro ou falso? Se eu conseguir julgar como verdadeiro ou falso, isso pode ser uma proposição. Agora, se eu chego assim para vocês e falo: alunos, boa noite. Isso é uma proposição? Não, isso é uma saudação. Por quê? Alunos, boa noite não pode ser nem verdadeiro e nem falso, né? Agora, se eu falo para vocês, eu sou o professor,
Aqui nós temos uma proposição. Eu sou professor, tá bom? Porque isso pode ser verdadeiro ou falso. Tranquilo, gente? Então, esses casos aqui, ó, o que não é uma proposição, acredite, isso aqui vem muito nas provas. Então, é importante que você saiba o que é uma proposição, mas é também muito importante que você saiba o que não é uma proposição, porque, pô, tu já olha, pô, isso aqui é uma pergunta, tchau, já marca logo lá, certo ou errado. Pô, isso aqui tá usando ponto de exclamação, tchau, já não é proposição. Opa, não tem o sujeito, sujeito é indefinido, ele, ela, tá? Não é uma proposição. Verbo na forma imperativa. Se você perceber que a sentença que você está lendo, o verbo está no sentido de ordem, está dando uma ordem, esquece, também isso não é uma proposição, tá bom? Agora é o seguinte, agora que você já sabe o que é uma proposição, vou até escrever aqui, ó, ela é policial. Não é proposição, tá? Não é proposição. E Pedro, pegue os livros, não é proposição. Agora, dentre as proposições, a gente vai ter umas classificações, tá? Você tem que saber o que é uma proposição simples. Uma proposição simples. E você tem que saber o que é uma proposição composta. Tá bom? Uma proposição composta. Beleza? Professor, o que é uma proposição simples? Bom, de forma bem simples, tá? É uma sentença que ela vai ter uma única ideia. Uma única ideia ou sentido, tá? Uma única ideia ou sentido. Essas proposições simples são aquelas que vocês vão verificar que tem um sujeito, ela tem um verbo e um predicado. Tá bom? Que foram os exemplos que a gente verificou aqui. Maria é policial, é uma proposição simples. João é bombeiro, também é uma proposição simples, porque nós temos uma única ideia ou sentido fechado, tá? Repara que nós temos um sujeito, um verbo e um predicado. Tranquilo? Mas o que pode acontecer, como acontece na maioria das vezes? Eu posso pegar duas proposições dessas que são simples e eu posso uni-las. Né? Eu posso pegar, por exemplo, Maria é policial, João é bombeiro e criar uma única sentença a partir daí. Só que aí eu vou ter que ter vamos dizer assim, vamos ter que ter algo para ligar essas duas proposições simples, que na língua portuguesa é o que a gente chama de conectivo. Né? A gente vai precisar de um conectivo para ligar duas proposições simples. E quais são esses conectivos, professor? Pode ser qualquer um, pode ser o e, pode ser o ou, pode ser o mais, pode ser o porém, pode ser o como, né? Pode ser o quando, tá? Qualquer tipo de conectivo que serve para ligar, porque ia ficar estranho eu falar Maria policial, João bombeiro. Eu tenho que ter um conectivo para dar um sentido legal. Maria é policial e João é bombeiro. Olha o conectivo e ligando as duas proposições. E quando eu ligo duas proposições simples, duas ou mais, bora colocar assim, é o que a gente já chama de proposição composta, tá? A proposição composta é aquela que vai possuir duas ou mais proposições simples. Beleza? E o mais importante, tá, gente? Isso aqui é a definição de proposição composta. Ela tem que ter duas ou mais proposições simples, mas eu não posso esquecer que eu tenho que ter conectivos. Tá? Bora lá. Aqui eu já vou colocar os conectivos mais importantes que a gente utiliza na lógica, né? A gente utiliza o conectivo e, tá? A gente utiliza o conectivo ou
tá? Depois a gente vai ver as suas variações. A gente vê o conectivo se então, o se então, e a gente vai ver o se, somente se. Somente se. Tá? Que são assim os quatro mais importantes, tá? Claro que vai ter suas variações, por exemplo, o e. O e ele vai ter várias variações, porque o e, né, ele é uma conjunção, e lembre-se que é língua portuguesa, então a gente tem várias outras palavras, ou melhor, outras situações que podem ser conjunções, né? O próprio mais, né? O mais. Oi? Tá, como é o nome dela? Josiela, ela é policial, não é uma proposição, porque a gente tem um sujeito indefinido, tá? Eu não sei quem é essa pessoa. Então, se eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei dizer se ela é policial. Portanto, isso sai das condições de ser uma proposição, tá? O mais comum é que nas proposições ele coloque o sujeito definido. Ele mostre quem é. Quem é policial? É a Maria. Por isso que aí é uma sentença fechada. Isso é uma proposição. Mas se você vê aqui, ó, uma palavra em que você não sabe quem é, ela é policial. Isso não é uma proposição, tá? Por quê? Porque isso é uma sentença aberta. Sentenças abertas são sentenças que têm sujeitos indefinidos, tá bom? Beleza? Voltando aqui, gente. O e o mais, o ou, o se então e o se somente se, tá? Beleza. Na lógica, esses conectivos, eles vão ter um nome, tá? O e, por exemplo, é o que a gente chama de conjunção. Então, por exemplo, se eu chego para ti e falo que uma proposição composta, né, ela é formada por uma conjunção, quer dizer que o conectivo dessa proposição é o conectivo e, ou o mais, tá bom? O ou, na lógica, vai ser o que a gente vai chamar de disjunção. Então, se eu falo assim para ti, Maria é policial ou João é bombeiro. Então, nós temos uma proposição composta constituída por uma disjunção. Por que disjunção? Porque eu utilizei o conectivo ou, tá? Então, o e é uma conjunção e o ou é uma disjunção. Tranquilo? Depois a gente vai abrir um parênteses que tem um caso específico da disjunção que a gente chama de disjunção exclusiva, mas isso eu vou ver depois, tá? Foca só no e, conjunção ou disjunção. Se então, na lógica, é o que a gente vai chamar de condicional, tá? E o se e somente se é a bicondicional. Tranquilo? Se eu for falar para ti, professor, bora focar no CESP agora. Qual desses conectivos o CESP gosta mais? O se então disparado. Tá? O se então, assim, se eu colocar de 100 questões de lógica, 70 é de se então. Por quê? Porque o se então tem muitas pegadinhas. Sabe que o CESP é a banca das pegadinhas, tá? Então, como tem muita pegadinha em volta do se então, e ela também tem muitas variações, tá? Por exemplo, um dos exemplos vai ser assim. Primeiro, o CESP às vezes nem coloca um então. Às vezes tu tem que entender que naquela frase ali tá escondido um então. Então, esse é o primeiro desafio que a gente vai ter, tá? Que na frase ela vai ser se então, mas aí não vai escrever o se então. Você tem que entender que ali após a vírgula vai haver um então. Por quê? Porque veio uma explicação, né? É como eu falo para ti assim. Vamos supor que eu escreva a seguinte proposição. Se há fumaça, então há fogo. Né? Isso aí é uma proposição composta.
em que eu utilizei o se então, né? Se há fumaça, então há fogo. Só que, se eu tirar o então dessa frase, ela não vai perder o sentido. Ela vai continuar sendo a mesma coisa, né? Se há fumaça, vírgula, há fogo. Então, o CESP, ele gosta de tirar esse então e fazer você entender que ali tem um então. Ele só não quis colocar. Ele é optativo, tá bom? Então, por isso que, sim, hoje, praticamente nas 2 aulas que a gente vai trabalhar com todos esses conectivos, mas a nossa ênfase maior vai ser em cima do sim então, tá bom? Beleza? Então, galera, só recapitulando já para a gente fazer exercício. Proposição é uma oração com sujeito, verbo e predicado, tá? Uma oração da forma declarativa, isso quer dizer que ela pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? E uma proposição, ela pode ser também chamada de sentença fechada, porque nas proposições os sujeitos são definidos. Quando o sujeito é definido, é o que a gente chama de sentença fechada. O que não é uma proposição? Perguntas, que são sentenças interrogativas, sentenças exclamativas, ou seja, aquelas que terminam com ponto de exclamação. Sentença aberta, né? É aquela que eu não tenho o sujeito, ele é indefinido. Ela é policial. Eu preciso saber quem é policial, tá? Por isso que não é uma proposição. E aquelas que têm o verbo na forma imperativa, ou seja, aquelas em que você está lendo e tem um sentido de ordem. Ele está dando uma ordem para o sujeito, tá bom? Proposição simples é aquela que tem uma única ideia ou sentido. Ela tem um sujeito, um verbo e um predicado, tá bom? E a composta é aquela que você vai pegar proposições simples e vai unir elas através de um conectivo, certo? Então, composta é aquela que tem 2 ou mais proposições simples que vão estar sendo conectadas, né? Por isso que a gente chama de conectivos lógicos. Quais são os conectivos mais comuns da lógica? O e ou o mais, que representa a mesma coisa, tá? O ou, o se então e o se e somente se. Qual é o nome do e? Conjunção. Qual é o nome do ou? Disjunção. Nome do se então? Condicional. E o nome do se e somente se? Bicondicional. Tranquilo? Pega aí tua primeira questão. Bora lá. Primeira questão. Podemos? Bora lá. Na primeira questão, ele fala assim: a partir dos conceitos de lógica, julguem o próximo item. Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. Ou seja, ele está pedindo para te julgar que dessas 3 aí que você vai ler agora, 2 são proposições. Vamos verificar? Primeira, o bebê foi criado em 1980. Nesse caso, ele está fazendo referência ao Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil foi criado em 1980. Galera, isso é uma proposição? É, tá? Isso é uma proposição. Tem sujeito, verbo e predicado, e eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então já marca que essa primeira aí, ela é uma proposição. Segundo, faça seu trabalho corretamente. É uma proposição? Não, não tem o sujeito, ele está dando ordem aí, né? Então não é uma proposição essa segunda sentença, tá bom? E a terceira, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Certo ou errado? Tá certo, Manuela tem mais de 40 anos de idade, é uma proposição. Portanto, tá certo de que 3 aí, né? 2 são proposições. Marca certo aí na primeira. Beleza? Te acostuma também a questões em que você vai ter um texto para resolver outras questões, tá? É o estilo CESP, e o estilo certo ou errado, ele trabalha muito com essa questão. Ele dá aquele texto de apoio, e a partir daquele texto de apoio, você vai resolver 1, 2, 3, 4, 5 questões, tá bom? Nesse caso aí, ele me dá o seguinte texto. A Érica diz, vocês
estão felizes ou tristes? Jorge, eu sou feliz, mas estou triste. Luana, eu estou alegre, mas sou infeliz. E Carla, que triste, Luana. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior, e ainda que estar triste e ser infeliz sejam negações de estar alegre e ser feliz, respectivamente. Julguem o próximo item. Segunda questão. A frase dita por Carla é uma proposição simples, certo ou errado? É errado. É uma sentença que utiliza um ponto de exclamação, né? Logo, não é uma proposição, tá, gente? Então, a segunda está errada, tá? Na terceira, ele fala assim: a frase dita por Jorge é uma proposição composta por conjunção. Então, além de você verificar se é composta, você tem que verificar se é uma conjunção. Conjunção utiliza o e ou o mais. Vamos verificar? Jorge, eu sou feliz, mas estou triste. Tá certo ou errado? Tá certo, tá? Isso é composto. Por que é composto? Porque a primeira proposição é eu sou feliz. E a segunda é eu estou triste, tá bom? Aí ele ligou com o conectivo mais, que é uma conjunção. Tá certo a terceira questão. Na quarta, ele diz assim: a frase dita por Érica é uma proposição composta por disjunção. Bora ver a Érica? Vocês estão felizes ou tristes? Isso nem é proposição, porque isso é uma pergunta, sim ou não? Logo está errado a quarta questão. Então percebe que esse assunto de proposição, né, eu tô vendo do zero, tá? Por quê? Porque eu sei aqui na turma, né, que tem alunos que ainda não viram essa parte de lógica, né? É muito acostumado ainda com aquela questão de lógica pensar que está associada com matemática, mas não, tá? Essa lógica aqui, ela realmente trabalha o teu raciocínio, a tua interpretação, tá? E tu pensa assim, professor, então o cara tem que ser muito inteligente, né, para saber raciocínio lógico. Não, tem que estudar. Qualquer pessoa que estuda, ela vai aprender raciocínio lógico. Claro que se você tiver uma boa leitura, uma boa interpretação, isso vai deixar assim você na frente dos outros, tá? Mas ela é uma matéria como qualquer outra, ou seja, ela tem conteúdo. Se você estudar o conteúdo, você vai acertar a questão, tá bom? Vamos lá para a quinta. Inclusive, sábado a gente tem um evento aqui, né? Sábado eu já vou ver, tipo, como é que vem na prova, tá? Sábado aí a gente vai ver como é que vem na tua prova. Ou seja, vou pegar provas anteriores da Sebrasp, PM, PC e tem mais outra, bombeiros, né? Que vai ter lá, né? Penal também, tá? Então, já fiz um apanhado de tudo como veio para você verificar como é que cai. Por exemplo, essa quinta questão caiu para bombeiro, 2017. A respeito das proposições lógicas, julguem o item a seguir. A sentença, soldado, cumpra suas obrigações, é uma proposição simples? Galera, isso não é. Por que não é? Cumpra. Cumpra é um verbo que está na forma imperativa. E está dando uma ordem aí. Logo, não é uma proposição. Grifa a palavra, tá, gente? Cumpra, que é para te não esquecer dos verbos na forma imperativa, tá bom? Logo, essa quinta questão, ela não é. Beleza. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Essa observação, eu já vou puxar para matemática, tá? Tá. Voltando aqui para a quarta, a frase dita por Érica é uma proposição composta. Quem foi que perguntou? Por um. Rosângela,
A Érica diz assim: vocês estão felizes ou tristes? Repara que tem um ponto de exclamação lá no final. Isso já cancela a possibilidade dela ser uma proposição, tá? Então, a frase dita por Érica nem é proposição, tá? Por isso que está errado. Ela é uma sentença interrogativa. Então, gente, olha essa observação bem aqui. Aqui, eu já estou vendo uma sentença matemática. Então, aqui tu não tem verbo ou sujeito, não. Aqui tu vai ter uma sentença matemática. Repara que eu coloquei uma conta básica ali. 3 mais 4 é igual a 8. Ah, professor, o senhor errou. Errei, de propósito. Mas a pergunta que eu vou te fazer é: 3 mais 4 é igual a 8. É uma proposição? Sim, é uma proposição. Tá bom? Ah, professor, mas está errado. Está errado. Então, na matemática, ela é uma proposição falsa, mas ela é uma proposição. Na matemática, basta ter sentido, tá? Basta você dizer se aquilo pode ser verdadeiro ou falso. Se você consegue dizer que aquilo é verdadeiro ou falso, aquilo é uma proposição. Logo, isso é uma proposição. Isso aqui é uma proposição. Que no contexto, se conhecendo matemática, ela é uma proposição falsa. Né? Isso aqui, raiz de 25 é igual a 5. É uma proposição? Sim, é uma proposição. Que vai ter valor lógico verdadeiro. Então, isso é uma proposição que vai ter o valor lógico verdadeiro. Tranquilo? Agora, o que tem que ficar no alerta? Em sentenças como essa, bem aqui. Isso também é uma sentença, tá? X mais 3 é igual a 10. Isso é uma proposição? Não. E é muito simples de explicar por que isso daí não é uma proposição. Lembra que para ser proposição, aquilo tem que ser verdadeiro ou falso. Quando você lê x mais 3 é igual a 10, é algo que não dá para te dizer se é verdadeiro ou falso, porque você não sabe qual é o valor do x. Professor, eu sei sim, porque eu resolvi. Não é para te resolver, é só para te julgar. Não é para te resolver. Deu para entender aqui que o intuito não é tu resolver? É só para te dizer se isso é ou não é uma sentença. Tá? Por que não é uma proposição? Porque eu tenho uma incógnita. E se eu tenho uma incógnita, na matemática é o que a gente chama de valor desconhecido. Eu não sei quem é o x. Se eu não sei quem é o x, eu não consigo te dizer se isso é verdadeiro ou falso. Sabe que isso aqui, na matemática, é uma sentença aberta. Tá? É uma sentença aberta. Equações, inequações, quando você vê o x lá, isso vão ser sentenças abertas. Se são sentenças abertas, não é uma proposição. É como se eu não conhecesse o sujeito. Eu não sei quem é o x. Se eu não sei quem é o x, eu não sei valorar isso, se é verdadeiro ou falso. Logo, não é proposição. Beleza? Não é proposição. Então, repara, contas básicas são proposições. Se tem incógnita, não é proposição. Tá bom? Por que isso? Porque a sexta questão, ela vai trabalhar exatamente essa ideia. Nas sentenças abaixo, pega a sexta aí. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Tá? Vamos verificar? A. 12 é menor que 6. Galera, apesar disso estar errado na matemática, mas isso é uma proposição, porque isso pode ser verdadeiro ou falso. Tá bom? Beleza? Bom, a B, para qual time você torce? Não é uma proposição, tudo bem. A C é uma proposição? Não, porque x mais 3 maior que 10 não é. Ali eu coloquei igual, né? Mas tanto faz se usa o sinal de maior ou menor, como tem o x. Se tem x, não é proposição. Tá? Agora, essa sexta questão, ou melhor, essa letra D aí,
Ele fala assim, existe vida após a morte, né? A gente pode até pensar, né, que isso aí não é uma proposição. Porém, esse aqui, ele vai entrar num caso especial de proposição, tá? Professor, qual é o caso especial? Vamos lá. Quando ele coloca essa palavra existe, tá? Ela entra no contexto de proposições, tá? Então, por exemplo, quando ele diz assim, existe vida após a morte. Isso aqui é uma proposição por causa dessa palavra existe, e essa frase você pode valorar como verdadeira ou falsa. Sim ou não? Quando eu leio existe vida após a morte, se você ficar preso apenas no conceito de sujeito, verbo e predicado, o cara pode até dar uma desconfiada aí, né? Porra, mas e aí? Mas e aí que ele utilizou o que a gente chama, né, de quantificador, que é o existe, tá? Então, proposições ou sentenças em que ele estiver utilizando essa forma existencial é proposição, tá bom? Existe, tá? Pode ser também algum, tá? Vou colocar aqui algumas variações. Existe, a gente vai ver lá na frente mais isso aqui, tá? O algum, o pelo menos um, que é a regra do EPA que a gente vai estudar. Isso entra no conceito de proposições, tá bom? Existe vida após a morte? Isso pode ser verdadeiro ou falso? Sim, logo isso é uma proposição, tá? É aquele caso em que é fora do sujeito, verbo e predicado, tá bom? Logo, quando ele diz nas sentenças A e D são proposições, tá certo, tá, gente? Sexta tá certo. Pega aí a sétima. Considere a seguinte lista das sentenças. Primeira, qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? 2. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. 3. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, X e Y. E 4. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é uma proposição. E aí, certo ou errado? Apenas uma não é uma proposição. Toma cuidado que às vezes o cara fica muito preso do que ele é uma proposição. Aqui ele quer saber, apenas uma não é uma proposição. A primeira situação não é uma proposição, certo? Por causa que ela tem um ponto de interrogação. A segunda é uma proposição? Sim. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. Porém, esse terceiro item aí, tá? Ele tem uma situação diferente, que é lá no final. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, X e Y. São duas variáveis. Sim ou não? São duas incógnitas. E se tem incógnita, não é uma proposição. Eu teria que ter um número aí, tá, gente? Eu teria que ter lá, respectivamente, 3 e 4. Respectivamente, 10 e 8. Eu teria que ter um número, tá? Se é incógnita, é sentença aberta. Portanto, o terceiro item não é uma proposição. Logo, já cancela a nossa questão. É errado. Quando ele fala apenas uma delas não é proposição, não é apenas uma. Tem duas que não são. A primeira
e a terceira. A quarta é, tá, gente? O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Isso é uma proposição. Mas 1 e 3 não são proposições, tá? Então tu percebe que é um assunto perigoso, né? É um assunto que você tem que ter muita atenção. É um assunto que você tem que ter confiança ali na hora de marcar, tá? E quando a gente estuda lógica, a gente não estuda qualquer lógica, a gente estuda a lógica da banca, né? Eu sempre digo isso. Qual é a banca? A Sebrasp. Porra, a Sebrasp ela tem o seu jeito particular de se trabalhar a lógica. Então tem que trabalhar nesse formato do Sebrasp, tá bom? E querendo ou não, o Sebrasp ele tem muito desse jogo de palavra. O que não é uma proposição. Porque o cara está muito acostumado a marcar o que é uma proposição. Aí ele vai lá e pede o contrário. O que não é uma proposição. Isso são jogos de palavras que na hora do cara tá lendo o nervosismo, 120 questões, são isso? 120? Meu irmão, às vezes passa despercebido ou não. Aí o cara se ferra. Tá bom? Então, tem que ter cuidado. Vamos lá para o oitavo. Olha só o oitavo. A mesma coisa. Ele pega o cara no jogo de palavra. Olha aí o oitavo. De acordo com as informações contidas no texto, julguem o item a seguir. A frase: se o mercúrio é mais leve que a água, então o planeta Terra é azul. Não é considerado uma proposição composta. Certo ou errado? É errado, porque é uma proposição composta. Beleza? Então toma cuidado, tá bom? É errado, tá? Por que é errado? Porque é uma proposição composta. E ele está dizendo que não é. Então ele está errado, tá? Então, oitava, errado. Beleza? Olha a nona. A nona ela vai te cobrar matemática, tá? Então vou fazer aqui. Mas é tipo assim, quando eu falo cobra matemática, tá, gente? É cálculo básico, é você saber resolver uma soma, uma multiplicação, uma divisão, uma potência, tá? É isso que eu digo que é saber um cálculo básico. Vamos lá. Será que dá para fazer essa nona aí? Olha o que ele diz. Considerando as variáveis A igual a 3, repara que ele dá o valor das variáveis, tá? B igual a 5 e C igual a 2, julguem o item que se segue. O resultado da expressão A mais B é menor que B vezes C é falso. Vamos verificar? A mais B é menor que B vezes C. Ele quer verificar se isso é falso. Bora verificar? Se eu substituir o A e o B, aqui na primeira sentença, vai ficar 3 mais 5 vai ser menor que B vezes C. 5 vezes 2. Resolvendo essas contas, 3 mais 5 dá 8. E 5 vezes 2... Na matemática, isso 8 é menor que 10. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. 8 é menor que 10, tá? Então, isso é verdadeiro. Aí, tu vai ler novamente a questão para te não cair em pegadinhas, tá? Ele fala assim, o resultado da expressão é falso. Tá certo ou errado? Tá errado. O resultado é verdadeiro, tá bom? Não, não é errado. Décima questão, ele fala assim, ele te dá 3 proposições. Aí a gente já vai trabalhar aqui também um pouco da parte simbólica da proposição. Você percebe que as proposições, elas são frases. E às vezes, escrever essas frases se torna algo muito cansativo. Então ele pega uma frase dessa e representa por uma única letra. Tipo, a proposição cachoeiro é a princesinha do sul. Aí ele chamou de proposição P. Cachoeiro é a cidade mais bela. Ele chama de proposição Q. E
todos os moradores de Cachoeiro são felizes. A gente chama isso de R. Considerando as proposições precedentes, julguem o item a seguir. A conjunção entre P e Q é a seguinte proposição. Cachoeiro é a princesa do sul e a cidade mais bela. E aí, galera, tá certo ou errado isso daí? Tá certo, tá? Tá certo. Por que tá certo? Porque ele pegou exatamente o P e o Q e ligou essas proposições com o E, que é uma conjunção. Só que aí o camarada, ele pode ficar com uma pulga atrás da orelha, porque ele não, a segunda proposição, ele não colocou ela completa. Né? Olha o que ele falou. Cachoeiro é a princesa do sul e a cidade mais bela. Ele não repetiu Cachoeiro, porque não precisa. Isso é língua portuguesa, tá bom? Quando eu falo a cidade mais bela, eu estou falando de quem é a cidade mais bela? É o Cachoeiro. Então, ele fez isso para não ficar algo repetitivo. É a mesma coisa que eu falar assim, galera, João é professor e policial. Isso é simples ou composto? É composto. Porque quando eu falo João é professor e policial, na verdade eu resumi o que eu ia dizer. João é policial e João é policial. João é professor e João é policial. Só que não precisa falar a palavra João duas vezes. Porque os predicados eles vão estar ligados diretamente com o único sujeito que tem. Logo, se tem o E e você tem as duas situações ligadas por esse E, isso é uma proposição, nesse caso, uma conjunção. Tá correto, tá, gente? A 10ª tá certa. Alguma dúvida aí pra gente? Não? Tá de boa aí? Tranquilo. Agora a gente vai para a parte simbólica, tá? Vamos lá. Para a gente resolver as próximas questões, a gente vai trabalhar com a simbologia. Então vamos lá. Como eu te disse, você ficar escrevendo as frases, às vezes é muito cansativo. Então, ao invés de eu trabalhar as frases, eu posso trabalhar o símbolo que ela está sendo representada, tá? Então, por exemplo, as proposições, vou colocar aqui, as proposições, elas vão ter representações de letra, P, Q, R, S e assim por diante, tá? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Mas cada proposição ela vai ser representada por uma letra. Agora, quando a gente vai para os conectivos, que a gente vai ter as simbologias específicas para cada conectivo. Tá? Por exemplo, o primeiro conectivo que a gente trabalha é o E ou o mais, que é o mais adversativo, né? Esse conectivo, ele vai ter o que a gente chama de operador. O operador é o nome do conectivo para a lógica. Por exemplo, o E ou o mais é o que a gente chama de conjunção. É o operador lógico, tá? E a conjunção, ela vai ter um símbolo. O símbolo da conjunção, o CESP, ele trabalha com os dois tipos de símbolo que pode ser representado, tá? Na verdade, a negação que ele trabalha com dois. A conjunção é um único, que é o símbolo do acento circunflexo. Tá? Então, se você vê, por exemplo, uma proposição desse estilo aqui, quer dizer que eu tenho duas proposições, P e Q, que elas estão ligadas pela conjunção, que é o E. O E ou mais. Então, isso aqui é uma forma simbólica da gente representar uma conjunção. Tá bom? O outro que eu falei para ti foi o OU. Né? O OU, o nome dele é disjunção. O símbolo do OU é o contrário da conjunção. É como se você virasse ele. Né? Tem mais uma forma de um V. Então,
Se você ver duas proposições em que elas estão ligadas por esse símbolo do Vzinho bem aqui, quer dizer que nós temos aqui o conectivo ou ligando duas proposições, né? Maria é policial ou Pedro é bombeiro, tá? Isso seria uma representação de uma disjunção, tá? Beleza? A gente vai ter também, como eu falei para vocês que eu ia comentar um pouco na frente, tem um outro conectivo que é o ou, tá? Como assim, professor? Ou? Vou falar assim para ti. Ou o João é policial ou o João é professor, né? Então a gente tem aí o que a gente vai chamar de disjunção exclusiva, tá? Quando você vê o ou, é uma disjunção exclusiva. O símbolo dela é o mesmo da disjunção, só que com um tracinho embaixo. Agora vamos puxar um pouquinho para a língua portuguesa. Professor, qual é a diferença de uma sentença estar com um ou só e dela estar com o ou, por exemplo? Como o próprio nome já diz, ela é uma disjunção exclusiva. Ela exclui uma das possibilidades. Quando eu falo para ti que João ou é policial ou é professor, eu estou te dizendo que ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou ele é um ou ele é outro. Ou seja, se o João for policial, ele não é professor. Se ele é professor, ele não é policial. E aqui na lógica, esse primeiro ou aqui, ele é o ou da disjunção, que pode ser chamado também de disjunção inclusiva. Esse ou, ele na lógica, ele pode admitir dois resultados. Por exemplo, isso aqui pode parecer estranho para vocês, mas é verdadeiro. Se eu falar assim para ti, João é policial ou é professor. Ele pode ser os dois? Pode. Pode por quê? Porque esse ou, ele não é exclusivo. Ele só seria exclusivo se ele falasse o ou. Então, se eu falo para ti que João é policial ou é professor, isso ele pode ser os dois, tá? Isso a gente estuda no que a gente chama de conjuntos na matemática, tá? Quando eu falo aqui para ti, João é policial ou João é professor, esse ou aqui, ele é uma união. O ou é uma união, policial ou professor. Então quer dizer que ele pode ser só policial, ele pode ser só professor, mas acontece o caso dele também poder ser policial e professor. Por isso que é chamado inclusivo. Tá bom? Então essa é a diferença do ou básico para o ou, que é o exclusivo. O ou, ele não pode ser os dois. Ou ele é policial, ou ele é professor. O ou, ele é inclusivo. Quer dizer que a pessoa pode ser os dois ao mesmo tempo. Tranquilo, gente? Beleza? Aí vem agora o se então. O se então, qual é o nome do se então? É uma condicional. Uma condicional. O símbolo da condicional é uma seta apontando para a direita, tá bom? E por último, a gente vai ter o se e somente se. Qual é o nome do se e somente se? É uma bicondicional. Bicondicional, o símbolo da bicondicional é uma seta apontando para os dois lados. Tranquilo? Aí tem um outro conectivo que ele não é um conectivo de ligação. Tipo assim, é um conectivo que ele não torna uma proposição composta. Todos esses conectivos aqui, o e, o mais, o ou, o se então, o se e somente se, todos eles vão ser usados em proposições
compostas. Só que tem um conectivo na lógica em que ele não é usado em proposições compostas. Ele é usado em proposições simples, que é o que a gente vai chamar de negação, que é o não. Tá? O não, ele vai ser uma negação, e ele pode ser representado pelo tio ou pela cantoneira, que é essa barra puxada para baixo. O CESP trabalha tanto com o tio quanto com a cantoneira, tá? Então, trabalhar com esses dois aí. Professor, me dá um exemplo de uma proposição que se utiliza o não. Simples. João não é um policial, tá? Isso é uma proposição simples, mas eu utilizei lá o conectivo não, tá? E esse não, ele representa para a lógica uma negação. Sobre as negações, também tem pegadinha em cima de negação. Quais são as negações que podem ter pegadinha? Por exemplo, quando eu falo assim para ti, Maria é rica. Qual seria a negação de Maria é rica? Maria não é rica. Não complica as coisas, tu só vai colocar um não. Tá? Quando eu peço para negar, tu só vai inserir o quê? Um não. Ou seja, Maria é rica, a negação vai ser Maria não é rica. Você dizer, ou melhor, não inventa de trocar no momento da negação por antônimo. Antônimo é o contrário. O contrário não é uma negação. Ah, professor, a negação de Maria é rica é Maria é pobre. Tá errado. Tá bom? O certo é Maria não é rica. Você só vai inserir o não. Beleza? Uma outra pegadinha também. Se eu já te dou a seguinte proposição, né? João não é dentista. Qual é a negação? João, nesse caso, tu vai inserir um não? Não, porque ela já tem não. Tu não vai inserir um não, né? Nesse caso, se ela já tiver um não e ele pedir uma negação, o que tu vai fazer? Tu vai tirar o não. A negação é o sem o não. João não é dentista. Qual é a negação? João é dentista. Tá bom? Então, a negação é, como eu te disse, é só você inserir um não. Pode acontecer, professor, dele trocar por um antônimo, são casos muito específicos, que são aqueles casos em que só existe duas opções. Meu irmão, só existe duas opções. Então, se ele não é uma, ele tem que ser a outra. Por exemplo, o número 2 é um número par. O número 2 é par. Qual é a negação? Bom, o número 2 não é par. Mas não está errado dizer que a negação do número 2 é par, é que o número 2 é ímpar. Por que não está errado? Porque só existe duas opções. Ou é par, ou é ímpar. Então, ao negar um, eu posso sim trocar pelo contrário. Mas só nessas duas situações. Por que negar o rico não é pobre? Porque uma pessoa não ser rica não quer dizer que ela é pobre. Tranquilo? Pedro é alto. Qual é a negação? Pedro não é alto. Não pode dizer que Pedro é baixo, tá? Porque é um antônimo nesse caso. Só existe duas opções, alto e baixo? Não. Dizer que uma pessoa não é alta não quer dizer que ela é baixa. Entendeu? Então tem que ter um cuidado nesse jogo de palavra. Eu não sei se tu notou, teve uma questão que a gente fez, acho que foi aquela do texto, que ele falou assim, ó. Considerando no diálogo anterior, e ainda que estar triste e ser infeliz sejam negações para estar alegre e ser feliz. Ele mandou tu considerar isso como as negações. Então, assim, aqui ele está me dizendo que a pessoa, se a pessoa está triste, qual é a negação? Ela está alegre. Ela ser infeliz, qual é a negação? Ela ser feliz. Então, ele me deu esse direcionamento aqui nessa questão, tá bom? Mas são raros casos. Vamos lá para a questão 11. Então, esses são os conectivos, tá, gente? Na questão 11, ele fala assim: considerando os símbolos lógicos usuais
E sabendo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples, julguem o próximo item relativo à lógica. Proposicional. A sentença: a prosperidade de um país é consequência da perfeita associação entre um conjunto de ações e o incentivo ao empreendedorismo. Pode ser representada corretamente pela proposição que, conjunção R, condicional P. Galera, vamos lá. Eu acredito que não esteja tão difícil de você identificar isso daí como está certo ou errado. Por quê? Bora lá. Nessa questão 11, ele coloca para te jogar isso aqui. Ou seja, ele está me dizendo que no texto tem 3 proposições e tem 2 conectivos. Tem um e o sim então. Tu enxergou o sim então aí nesse texto? Não tem sim então. Não tem isso aqui. Tá? Se tu ler novamente o texto, ele diz assim, ó, a prosperidade de um país é consequência da perfeita associação entre um conjunto de ações sociais, essa é a primeira proposição, e o incentivo ao empreendedorismo, segunda proposição. Então, na verdade, o certo é tu representar só dessa forma. Esse é o certo. Ele botou a setinha ali. Tinha sim então no texto? Então ela não pode ser representada com setinha. Se não tem sim, então, tá bom? Portanto, marca errado aí na 11, tá? Doze. Julguem os itens a seguir, considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilize como os conectivos lógicos os símbolos da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. A sentença: o céu bem azul e dia de muita alegria são 2 expressões equivalentes. Podem ser corretamente representadas por P bicondicional que? Galera, ele colocou aí o símbolo da bicondicional, que é a seta dupla. Para ser bicondicional, qual é o conectivo que tem que aparecer? Se e somente se. Tem se e somente se no texto? No texto é o e, né? Então, o certo seria o quê? P, conjunção, que. Esse é o certo. Tá? Então, isso aqui está o quê? Está errado. Não é assim a representação correta dessa sentença, tá? 12 está errado. O certo seria dessa forma. 13. Considere as seguintes proposições. P. O paciente receberá alta. Q. O paciente receberá medicação. E R. O paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julguem o item a seguir, considerando que a notação TIL-S significa negação da proposição S. Então, aí o TIL ele representa como negação. A proposição negação de P, condicional, que disjunção R, pode assim ser traduzida. Se o paciente receber alta, então ele não receberá a medicação ou não receberá a visita. E aí, tá certo ou errado aí, galera? Tá errado. Por que tá errado? Porque eu vou escrever aqui a forma certa para ti. Quando eu falo escrever, meu irmão, tu só vai fazer as associações, tá, gente? Por exemplo, de cara, como tem a setinha aqui, a setinha do se então, né? O se então, ele é um conectivo tão importante que apesar da seta aparecer no meio, mas o se, ele já tem que aparecer no início, tá? O se, ou melhor, essa primeira parte aqui, que é a negação de P, eu tenho que escrever ela entre o se e o então, tá? Aqui que vem a questão, ó, negação de P. O P lá em cima, ele diz que o P é o paciente receberá alta. Só que isso é o P. Aqui é o P? Não, aqui é a negação de P. Então, o certo é escrever assim. Se
o paciente não receberá alta, né? Se o paciente não receber, posso ter que mudar aqui o sentido do verbo, tá? Para a gente não escrever errado. Não receber alta. Tá. Escrevi a primeira situação. O que vem agora? O então. O que vem agora? O que? Quem é o que? O que é o paciente receberá visitas. Então, ele, que é o paciente, receberá, normal, tá? Visita. Isso aqui é e, ou, se então ou se somente se. O que é isso aqui? Ou, aí vem um R normal. O R, o que é o R? O paciente receberá visitas, né? Ou, na verdade, é medicação aqui, né? Escrevi errado aqui. Ele receberá medicação aqui, né? Ele receberá medicação ou, repete agora o R, quem é o R? Receberá visitas. Ou receberá Então, eu acredito que se tu percebeu que no início já era para ter um não, já matava a questão aí, né? Porque ele não coloca esse não no texto. Ele fala assim, ó, se o paciente receber alta, já tá errado aí, porque não era para estar escrito se o paciente receber alta, era para estar escrito se o paciente não receber alta, porque aqui ele quer que eu escreva a negação. Aí aqui tu já matava que estava errado. Morreu a questão. Tá? Nem precisava ler o resto. Só que ele ainda erra o resto, né? Ele ainda erra depois do então, porque ele nega o R, ele nega o Q e o R, que não era para negar, porque a gente não tem negações aqui. Quando a gente não tem negações daqui, a gente só reescreve o que ele dá lá na letra da proposição. Portanto, a 13 está errada. Beleza? 14. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. P. João e Carlos não são culpados. Q. Paulo não é mentiroso. E R. Maria é inocente. Considerando que a negação de X representa a negação da proposição X, julguem o item a seguir. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por negação de Q, bicondicional, negação de R. Certo ou errado? Errado. Errado porque esse símbolo de dupla seta não é o se então. É se e somente se. Tem se e somente se aí? Não, é se então. Ou seja, nessa questão 14, ele coloca negação de Q, bicondicional, negação de Q? De R. Não era para ter essa bicondicional aqui, porque não tem se e somente se. É para ter a seta. Aí depois tu analisa. O certo seria assim. Se ele fala para mim, se Paulo é mentiroso, o que lá é Paulo não é mentiroso, né? Paulo não é mentiroso. Se no texto ele colocou que ele é mentiroso, então tá certo. Aqui é a negação de quê? E depois ele fala, então Maria é culpada. Maria é inocente. Como só tem duas opções, inocente ou culpada, tá? Então, culpada ela serve como negação, beleza? Maria é culpada. É a negação de Maria é inocente? Sim. Então tá certo também. Aqui seria a negação de R. O certo seria assim, tá? Não com a bicondicional. Então, 14 tá errado. (15) Julguem o item a seguir relativos ao raciocínio lógico e operação com conjuntos. Dada as proposições simples P, sou aposentado, e Q, nunca faltei ao trabalho,
A proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrito na forma P, conjunção que, condicional, negação de P, usando os conectivos lógicos? Tá certo ou errado? Bora ver? 15. Ele manda representar por P, sou aposentado. O que? Nunca faltei trabalho. Aí ele quer que a gente escreva. Se sou aposentado, beleza. Se sou aposentado, já é o P. E nunca faltei trabalho, é o quê? Sim ou não? Então, não sou aposentado. É a negação de P. Professor, mas ele colocou o parênteses aí. Esse parênteses não vai importar tanto, tá, gente? Porque o se então, ele é que prevalece como o operador mais forte. Então, você colocar um parênteses aqui não ia alterar nada o sentido da proposição, tá? Então, tá certo. Beleza? Tá certo, sim. E a 16. Tem um texto enorme aí, tá? Deixa eu ver se vai precisar. Talvez. Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina. A partir dos conceitos, a partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julguem o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Designando por P e Q as proposições Maria tem tempo suficiente para estudar e Mariana será aprovada nessa disciplina, respectivamente, então a proposição Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina é equivalente a negação de P, conjunção negação de Q. Presta muita atenção no o que ele diz que é o P e o que ele diz que é o Q, tá? Nessa questão, ele diz que o P é a primeira. Mariana tem tempo suficiente para estudar. E o Q? Mariana será aprovada nessa disciplina. Lá no texto, ele está dizendo assim, Mariana não tem tempo suficiente para estudar. Isso é o P ou é a negação de P? É a negação de P. Está dizendo que ela não tem. E, aí vem a conjunção, não será aprovada na disciplina. Não será aprovada é o quê ou é a negação de quê? É a negação de quê? Então tá certo escrever dessa forma ou com uma contorneira que ele colocou aí, tá? Tanto faz. Então tá certo, beleza? Galera, vamos lá pro intervalo. Na volta a gente dá continuidade, tá bom? Não. Aqui é sim. É. Não. Esse fica no meio mesmo. É, esse fica no meio. Oi.